Bom dia, lamparinas! O Instagram tá querendo me derrubar em véspera de Natal. Cadê minhas lamparinas? Voltem, pessoal! Ai, Deus, esse Instagram. É cada uma que acontece com esse Instagram. Vou esperar o pessoal entrar de novo. Vamos esperar nossas lamparinas. Cadê todo mundo? Bom dia, Luiz. Tudo bem? Seja bem-vindo. Bom dia, Rosângela. Instagram me derrubou, gente. Que isso? No meio da reflexão, fechou a tela. Bom dia, Carlos. Bom dia, Gilca. Ricardo, voltem, gente. Angel, bom dia. Anderson, o Instagram tá me derrubando, Anderson. Como pode um negócio desse? Em véspera de Natal, estão querendo me derrubar. Vamos continuar aqui, vamos retomar. Deixa eu só esperar, então. Não foi a sua internet que caiu, não, Ricardo. Foi o Instagram que derrubou a gente, derrubou todo mundo. Eu tive que voltar. Ele simplesmente fechou o Instagram aqui para nós. Mas vamos lá, vamos retomar nossa reflexão. Então, voltando aqui, né? A gente estava falando, então, a respeito dessa questão dos mortos-vivos. E aí, item 77 do livro Religião dos Espíritos, Oração do Dia dos Mortos, lá da questão 823. Vou reler aqui o parágrafo para a gente voltar aqui ao entendimento, tá bom? E rogamo-te ainda, Senhor, pelos mortos das penitenciárias que ouviram as sugestões do crime e clamam agora na dor do arrependimento. Pelos mortos dos hospitais e dos manicômios que gemem, relegando a solidão da noite da enfermidade. Pelos mortos de desânimo que se renderam na luta, apunhaladas da ingratidão. Pelos mortos de desespero que caíram no suicídio moral por desertores da renúncia e da paciência. Então a gente estava falando aqui a respeito dessa questão do suicídio moral. Olha só, gente, quando a gente fala aqui do suicídio moral, são essas pessoas que realmente desistiram, né? Se sentiram culpadas, perceberam que é através dessa ingratidão. Muitas vezes a gente não consegue aceitar essa ingratidão, a gente quer que as pessoas reconheçam aquilo que a gente fez, que sejam gratas por aquilo que a gente fez, mas a gente precisa lembrar que muitas vezes a gente tem que fazer, não esperando algo em troca. Então, se vier a gratidão, maravilhoso, mas se não vier, você fez de coração, você fez porque você queria, você quis fazer aquilo, aquele bem, e quando naquele momento fazia sentido para você. Então não vamos ficar se culpando. E quando ele fala aqui a respeito dessa questão do suicídio moral, é justamente isso, são essas pessoas que se desanimam, que perdem a paciência, que não têm a renúncia, que não sabem renunciar muitas vezes e de alguma forma vão desistindo dessa ação, vão desistindo disso. Então não vamos desanimar. Angel, não fica chateado. Tá chateada porque você tá falando de mudança? Temos que mudar. Vamos começar um ano novo, Angel. O Instagram tá chateado? Ou é você que ficou chateada? Eu tô achando que ela tá querendo dizer que o Instagram quis me derrubar porque eu comecei a falar de mudança e as pessoas não estão preparadas para mudança. O Instagram também não tá não, viu, Angel? É isso mesmo, Ricardo, fazer o bem pelo bem. E aí ele fala o seguinte: pelos mortos de saudade que lamentam a falta dos seres pelos quais dariam a própria vida. Olha aí, gente, quando a gente pensa aqui desses mortos de saudade, eu tô falando dos vivos, né? Essas pessoas que agora em 2020, quantas pessoas perderam entes queridos, né, por conta da quarentena e muitas vezes não conseguem compreender esse momento, ficam aí chateados, ficam tristes, desistem da vida, mesmo estando encarnados. Então a gente precisa realmente lembrar disso. E como é que a gente resgata essa vontade de viver quando a gente perde alguma pessoa muito querida? Então o Espiritismo nos auxilia muito em relação a isso, quando a gente consegue compreender que muitas vezes a perda ela é temporária, que essa pessoa está num lugar muito melhor do que a gente agora. Então ela saiu do mundo de provas e expiações e com certeza na espiritualidade está muito melhor do que aqui.
E a gente precisa ter essa fé, a gente precisa acreditar, a gente precisa fazer uma oração, agradecer a Deus de ter essa oportunidade de depois reencontrar essa pessoa novamente, seja no plano espiritual, seja numa próxima encarnação, porque a gente tem sintonia aí de pensamentos, né? Então, quando ele fala desses mortos de saudade, é porque muitas vezes a gente cai nessa situação de desânimo. Bom dia, Cido, seja muito bem-vindo, bem-vinda de volta, Rosângela. O Instagram derrubou a gente, mas a gente tá aqui firme e forte, viu? A gente começou a falar de mudança, de querer se transformar, né, Angel? E aí o Instagram foi lá e derrubou a gente, falou, não, que isso, Natal? Tá aí na véspera de Natal, você vai falar de mudança agora, de renascimento? E aí eles derrubaram a gente, mas a gente volta porque nós somos persistentes. E é interessante quando ele fala aqui, né, a respeito disso, dessa saudade, e aí ele fala o seguinte, por esses outros mortos, desconhecidos e pequeninos, que são crianças entregues à via pública. Olha aí, gente, a oportunidade da gente fazer diferente no Natal de alguém, para essas crianças que estão aí na via pública. E a gente vê nessa época de Natal, é tão gostoso quando a gente vê essa solidariedade que acontece no Natal, a gente fazer a cestinha de Natal, a gente fazer as cestas, né, para a família, né, não só para as crianças, né, os presentes de Natal para as crianças, mas principalmente a ceia, ter um Natal mais feliz, né, e a gente podia fazer isso o ano todo. Como é que a gente prolonga esse sentimento, né, de fraternidade, esse sentimento de amor ao próximo o ano inteiro? Então a gente precisa realmente intensificar isso, e se cada um fizer um pouquinho, quando a gente vê, tá todo mundo numa condição muito melhor, né? Minimamente a gente consegue ajudar essas pessoas a saírem do estado que muitas vezes elas estão, nesse estado de pessoas mortas, de pessoas que perderam a esperança, de pessoas que estão desanimadas em relação à vida, e quando a gente faz a bondade para alguém, muitas vezes desperta essa luz de mudança também nessas pessoas, né? E elas buscam muitas vezes um caminho diferente. Então olha aí Emmanuel falando desses pequeninos, exterminados na vala do esquecimento. Quantos são esquecidos, quantos não são enxergados? E muitas vezes a gente precisa só ter um olhar caridoso, um olhar fraterno para esses nossos irmãos. Por todos esses nossos irmãos, não ignoramos que choras também, como choraste como Lázaro morto. Olha que interessante quando ele faz essa analogia a Lázaro, que está lá no Evangelho de João. Lázaro que foi aí ressuscitado por Jesus, né, naquele momento de ressurreição, e eu vou trazer uma frase que não está aqui na reflexão de Emmanuel, mas até para a gente relembrar essa passagem de Lázaro, quando Jesus nos traz: eu sou a ressurreição e a vida. O que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E quando ele fala aqui do ainda que esteja morto, é exatamente dessa mesma forma que Emmanuel nos traz aqui. São as pessoas que estão vivas, encarnadas, mas estão mortas. Então, aquele que crê em mim, ou seja, aquele que vem a mim, aquele que faz aquilo que eu exemplifico, que é o amor e a caridade, é o amar ao próximo como a si mesmo, esse viverá. E quando ele fala aqui do viverá, é progredirá, né? Evoluirá, e aí vai crescer como espírito, né? E todo que vive e crê em mim, nunca jamais morrerá. Crês nisso? Olha aí uma reflexão para a gente fazer agora nessa época, né, de Natal, nessa época que a gente fala tanto em reviver, em renascer, e Jesus renasceu, é muito próximo dessa data, a gente não sabe exatamente a data exata, mas a gente utiliza essa data do dia 25 de dezembro como sendo essa data de nascimento ou renascimento, né, de Jesus. Então é um pouco disso, será que a gente está utilizando todo esse conhecimento e esse ensinamento de Jesus para renascer? E aí, gente, quando a gente fala aqui que é uma oração do Dia dos Mortos, o Dia dos Mortos nada mais é do que o dia do renascimento. E quando eu li, né, esse título da mensagem, eu vou confessar aqui para vocês, antes de ler o texto, de fazer a reflexão, mas quando eu li o título, eu falei, meu Deus, véspera de Natal, vou falar de oração no Dia dos Mortos. E aí quando a gente começa a compreender que, na verdade, a oração do Dia dos Mortos é a oração do renascimento, porque a gente sabe que a vida continua, porque a gente sabe que quando a gente está falando aqui de oração do Dia dos Mortos, Emmanuel está trazendo os mortos-vivos, que são essas pessoas que renascem diariamente, que nós temos a oportunidade diariamente de renascer. É como o exemplo de Lázaro, que foi um exemplo. Naquele momento que a irmã de Lázaro chamou Jesus e falou, pelo amor de Deus, ele morreu, vem me ajudar.
É exatamente isso. Será que nós estamos aí pedindo a Deus esse renascimento em nós? Maravilhosa essa reflexão, né? E trazendo igualmente hoje a cada um deles a flor da esperança e o lume da oração, sabendo que o teu amor infinito clarar-nos-á o vale da morte, ensinando-nos a caminho da eterna ressurreição. Gente, quando ele fala aqui de clarear, não tem como a gente não pensar aqui nas nossas lamparinas, na nossa luz, que a gente brinca bastante aqui a respeito da lamparina, e por conta até do nome do meu canal, né, o Luz da Alma, que é exatamente isso. Quando a gente fala aqui em clarear-nos o vale da morte, a gente está falando desses mortos-vivos. Então, gente, se vocês estão aí numa condição de mortos-vivos, que desistiram, que desanimaram, eu sei que vocês estando aqui, vocês já estão com esse pensamento de se modificar, mas quando a gente vê pessoas nessa condição de mortos-vivos, muitas vezes a gente precisa clarear essas ideias, relembrar aqui que existe uma vida futura, de alguma forma orientar esses nossos irmãos que não dá para a gente ficar aqui estagnado, não dá para a gente ficar inerte, não dá para a gente ficar naquela situação que Emmanuel nos trouxe aqui na reflexão, quando ele fala que nós ficamos muitas vezes mumificados na nossa esquife, né, que nesse caixão. Eu já pensei logo nos faraós, né? Imaginem aquelas múmias, né, paralisadas ali, mumificados, vivos mumificados. É muitas vezes nessa condição que nós ficamos. Então nós precisamos renascer, nós precisamos clarear, como diz aqui Emmanuel, e relembrar sempre desse exemplo do nosso mestre Jesus, que a cada passagem, né, quando ele traz aqui a passagem de Lázaro, a cada passagem ele queria ali, dentro daquela mensagem, deixar um conteúdo, e quando ele fala que a gente precisa reviver, ressuscitar, e esse ressuscitar é quando a gente vem a Jesus, é justamente isso, quando a gente pensa no amor, na caridade, na indulgência, no perdão, nesse sentimento de amar ao próximo como a nós mesmos. E aí é importante agora nessa véspera de Natal a gente relembrar isso. É nesses momentos que a gente precisa renascer. E vamos pensar agora nesse finalzinho de ano como renascimento? Bora renascer, minha gente, bora renascer, lamparinas. Gente, finalizamos então a nossa reflexão de hoje. Nós vamos fazer uma pausa de Natal e eu queria avisar isso para vocês também, que nós faremos uma pausa, porque a gente precisa também descansar, né? Oi, Igor, você chegou agora. Oi, Adriana. Oi, Paula. Sejam muito bem-vindos. Vocês vão ter que assistir gravado e hoje, infelizmente, o Instagram me derrubou, então vocês vão ver uma parte só do conteúdo. Mas eu vou ler a mensagem toda para vocês. Vocês ficam aí só para a gente ler a mensagem, para a gente ficar com o conteúdo todo da reflexão? Só vou ler ela e a gente finaliza, tá bom? Então vamos lá, oração do Dia dos Mortos, item 77, para que vocês não percam, né, o conteúdo, porque essa mensagem de Emmanuel realmente foi maravilhosa. Então ele fala o seguinte: Senhor Jesus, enquanto os nossos irmãos na terra se consagram hoje à lembrança dos mortos-vivos que se desenfaixaram na carne, oramos também pelos vivos mortos que ainda se ajustam à teia física. Pelos que jazem sepultados em palácios silenciosos, fugindo ao trabalho, com quem se cadaveriza pouco a pouco para o sepulcro. Pelos que se enriqueceram gradativamente na autoridade convencional, adornando a própria inutilidade com títulos preciosos, à feição de belos epitáfios inúteis. Gente, epitáfios são aquelas frases que ficam ali na lápide, né? Quando a gente coloca ali, quando vai enterrar alguém, a gente coloca na lápide aquelas frases, e eu mencionei aqui sobre a frase de Kardec, né, que está lá na lápide de Kardec: nascer, viver, morrer, renascer ainda e progredir, e tal é a lei. Pelos que anestesiaram a consciência no vício, transformando as alegrias desvairadas no mundo em portões encarnados para a longa descida às trevas. Pelos que enterraram a própria mente nos cofres da sovinice, enclausurando a existência numa cova de ouro, pelos que paralisaram a circulação do próprio sangue nos excessos da mesa, pelos que mumificaram o cérebro da preguiça, receando as cruzes detentoras e as calúnias honrosas, pelos que se mobilizaram no paraíso doméstico, inquietando-se no egoísmo entorpecente como desmemoriados descansado no espaço estreito do esquife,
E rogando-te ainda, Senhor, pelos mortos das penitenciárias que ouviram as sugestões do crime e clamam agora a dor do arrependimento pelos mortos dos hospitais e dos manicômios, que gemem relegados à solidão na noite da enfermidade. Pelos mortos de desânimos que se renderam na luta às punhaladas de ingratidão. Pelos mortos de desesperos que caíram em suicídio moral por desertores da renúncia e da paciência. Pelos mortos de saudade, que lamentam a falta dos seres que aos quais dariam a própria vida. E por esses outros mortos desconhecidos e pequeninos, que são as crianças, entregues nas vias públicas. Exterminadas na vala do esquecimento, por todos esses nossos irmãos, não ignoramos que choras também como choraste sobre Lázaro morto. E trazendo igualmente hoje a cada um deles a flor da esperança, e o lume da oração, sabendo que o teu amor infinito clareia-nos o vale da morte, seguindo-nos o caminho da eterna ressurreição. Gente, eu queria agradecer a todos que estão aí com a gente, desejar um excelente Natal para vocês, com toda a sua família, aqueles que puderem estar com as famílias, aqueles que estão em isolamento e que não vão poder passar esse Natal com a sua família. Lembrem-se que é sempre importante a gente ter essa fé raciocinada, né, e entender que muitas vezes é através desse isolamento, desse distanciamento que a gente também está praticando o amor, né, o amor ao próximo. Então, se você não pode estar fisicamente presente, que você mande uma mensagem de amor e de paz para esses seus familiares, que você consiga aí, de alguma forma, mesmo que à distância, estar em sintonia de pensamentos com esses seus familiares. Então, nós vamos fazer uma pausa de Natal e a gente volta com o nosso estudo, a nossa reflexão no dia 28/12, na segunda-feira. E aí o item do próximo estudo nosso será o item 78, pluralidade dos mundos habitados. Eu adoro falar sobre esse tema, hein? De pluralidade dos mundos habitados. É tão interessante a gente pensar a respeito dessa questão de vidas em outros planetas, de entender que existem planetas mais evoluídos que o nosso. Então eu convido vocês aí na segunda-feira de estarmos de volta ao nosso estudo, tá bom? Gente, grande beijo, ótima virada de Natal para vocês, ótimo final de semana e a gente se vê na segunda-feira, tá bom? Beijo grande, até já!